Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Quem quer estar com o Senhor para sempre aqui? Vou perguntar de novo. Quem quer estar com o Senhor para toda a eternidade? Irmãos, esta é uma palavra muito forte. E hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema iminente. E a qualquer momento pode acontecer. Hoje eu não estou aqui para falar dos sinais que antecedem a volta do Senhor. Mas eu garanto para vocês que todos os sinais já se cumpriram. Poucas são as profecias que ainda faltam se cumprir para a volta do Senhor Jesus. E esse tema é um tema que a igreja precisa estar 100% atenta. 100% atenta. Porque se existe um cristão verdadeiro que não está aguardando este dia glorioso, nós estamos muito longe do que o Evangelho nos ensina. O dia mais importante da vida de um cristão é quando o Senhor Jesus descer do céu e te levar para a glória eterna. Esse vai ser o dia mais glorioso de toda a terra para um cristão. E esse dia, ele vai ser um dia tão marcante, porque para nós cristãos será o dia mais glorioso. Mas para aqueles que não são a igreja verdadeira, vai ser o dia mais terrível da sua vida. Para aqueles que não creem no Senhor, que são desobedientes, que não têm o Espírito Santo da promessa nele, vai ser o pior dia da vida dessa pessoa. E vai se iniciar os piores momentos da vida dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um determinado momento que os noticiários, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, todos os canais de comunicação vão dar a mesma notícia. Eles vão abrir a televisão, a Rede Globo, o SBT, a Band, a Record, todos vão dar a mesma notícia. Milhares de pessoas desapareceram. Milhares e milhares de pessoas sumiram de repente. O que está acontecendo deste lado da África? E o repórter vai falar: milhares de pessoas sumiram. Mas o que está acontecendo na Europa, na Oceania, na América do Norte? E a notícia vai ser: milhares de pessoas sumiram. Aviões, helicópteros, jatos estão caindo dos céus. Carros, ônibus, motos estão batendo uns nos outros. E quando vai ver o acidente, não tem motorista. Existem carros que estão vazios. Muitas mulheres desesperadas, porque os seus bebês, as suas crianças desapareceram. Pessoas no mundo todo desapareceram. E em todo lugar existem pessoas ajoelhadas, dizendo o seguinte: eu sabia que isso ia acontecer. Em todo lugar do mundo terão pessoas falando: me avisaram sobre esse dia, mas eu não acreditei. Me falaram que quem cria em Jesus seria levado, mas eu não botei fé. Me falaram que quem fosse para a igreja
e servisse a Deus, um dia seria levado. Mas eu não fui lá. Eu preferi seguir a minha vida da maneira com que eu achava que era certo. Eu achei mais certo ir para as minhas baladas, se embriagar, usar droga, andar nos caminhos dos meus prazeres, abandonar os caminhos de Deus para buscar os meus próprios interesses, construir grandes casas, ter belos carros. E agora esses que pregaram o evangelho para mim sumiram e eu estou aqui. Essa vai ser a notícia em todos os lugares. Mas se você crê em Jesus, obedece os seus mandamentos, anda na integridade e é justo, você não estará mais aqui. Amém? Então este momento para nós que somos crentes tem que ser o momento mais esperado das nossas vidas. Tem que ser um momento em que eu acordo e eu não quero ser egoísta, sabendo que muitas pessoas não receberam o evangelho e eu quero estar com Deus para a eternidade. Não é ser egoísta, é que a promessa é que o Senhor foi lhes preparar a morada e vai voltar. Então essa promessa ela tem que estar fortificada no meu coração. Porque quando eu creio nesta promessa, não importa a tribulação na minha vida. Esta promessa é maior do que tudo que eu posso passar nessa terra. Porque se você não tomar posse desta palavra, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter uma tribulação que você não tem nem ideia. Se você acha que ter tribulação é o que você tem hoje, você não sabe o que é ter tribulação em 7 anos, quando ninguém mais da igreja estiver aqui. Quando o Espírito Santo não estiver aqui. Quando as pessoas boas não estiverem aqui. Quando dos céus, das regiões celestiais, descerem todos os demônios e eles estarão aqui. É isso que vai acontecer. E está explicado em Apocalipse capítulo 13. Na terra só haverá homens maus, desobedientes ao Senhor, e toda a legião de demônio vai cair do céu e vai vir para a terra. Além de 200.000 demônios do rio Eufrates, além de outros milhares de demônios que vão sair do abismo, a terra vai estar cheia de maldade. E se você acha que a sua tribulação hoje é forte, você não sabe o que é ficar aqui na grande tribulação. Mas eu não estou aqui hoje para falar da grande tribulação, e nem para pôr medo no seu coração. Eu estou aqui hoje para te preparar para este momento. Porque pode ser que se você piscar o olho agora, o arrebatamento aconteceu. Porque Paulo escreve aos Coríntios que será aí um piscar de olhos. E esta palavra no original grego é átomo, a menor partícula do tempo, 1 milissegundo. Antes mesmo de você piscar o olho, você vai ver as pessoas subindo. E se você for o crente fiel, você vai subir. Vai ser num piscar de olhos. Então este momento está chegando. E nós que cremos nesta palavra, nós entendemos que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados, essa palavra arrebatado, no original grego, é arpazo, que significa você vai ser arrancado à força. Você vai ser arrancado à força, tirado de forma iminente. Não vai ser algo que nós vamos controlar. O Senhor, Ele vai soar uma voz como de trombeta falando: igreja verdadeira de Cristo, suba. E se você estiver sensível, cheio do Espírito Santo, você vai ser a virgem prudente. E você vai subir com o Senhor para os ares. E nós teremos um encontro com Deus, e para a vida eterna a gente estará com Ele. Mas se você não está andando nos caminhos do Senhor, é tempo de você se arrepender, porque você vai ser uma das virgens imprudentes. E num abrir e piscar de olhos, você vai ver pessoas que pregou o Evangelho para você desaparecendo. E você vai vir aqui bater na porta da Mosaico e não vai ter ninguém. Porque esta igreja,
ela não busca interesses próprios. Esta igreja não quer que você dizima aqui na frente ou dá dinheiro para que o pastor ande de carro novo. Esta igreja não tem líderes que pregam a palavra aqui e que se dedicam horas e horas estudando para poder ter um bem material melhor de Deus. Não. Nós estamos aqui porque nós queremos que todos vocês subam no arrebatamento. É por isso que nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Mais importante para nós é buscarmos a presença do Senhor do que ter qualquer bilhão de reais na conta. Então, irmãos, eu quero trazer algo precioso e que me chama muita atenção neste tema arrebatamento, que é a forma que isso vai acontecer. Não precisam abrir a Bíblia, mas olhem que precioso. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ainda, no capítulo 5, ele diz o seguinte: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Apocalipse 3:3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam algo, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. O arrebatamento do Senhor é comparado à vinda de um ladrão. E deixa eu te fazer uma pergunta. O ladrão, ele avisa quando ele vem roubar? O ladrão, ele manda um WhatsApp para você falando: olha, esta noite eu vou na sua casa, se prepare. Ele te manda um e-mail, um Twitter. Ele avisa alguém da sua família, um amigo que ele está chegando. Assim será no dia do Senhor. Ele não vai avisar, os sinais estão para nos prepararmos, mas ele não vai avisar. Você pode estar dormindo, pode estar trabalhando, pode estar no banheiro, pode estar tomando banho. Ele não vai avisar. E sabe o que isso significa? Que da forma que você estiver, Ele vai vir. Se você estiver bem, cheio do Espírito Santo, Ele vai vir. Se você estiver longe de Deus, Ele vai vir. Se você estiver roubando, assaltando, matando, Ele vai vir. Porque a vontade de Deus não é a nossa. A maneira com que você está não importa para o Senhor. O que importa é que Ele vem como um ladrão e vocês não estarão esperando. Ele vai vir para pegar a igreja verdadeira de surpresa. Estão entendendo? O ladrão, ele sempre age em secreto. Ele não deixa todo mundo ver como que ele está agindo. Ele não vai pular dentro de uma casa e ele toca a campainha. Ele vem no secreto, no silêncio. Por isso que nós dessa igreja acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista, aonde o Senhor vem e arrebata a igreja nos ares, sendo que num piscar de olhos já foi, é muito rápido. Assim é a ação de um ladrão. Ele não dá alarmes, mas ele age muito rápido e ele age no secreto. Por isso que eu trouxe 3 versículos bíblicos, para falar que o Senhor vem muito rápido no secreto, quando vocês não estarão esperando. E por que eu trouxe isso? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte em Mateus 24, aqueles dias serão como os dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio. As pessoas estavam comendo, estavam bebendo, estavam casando, estavam se dando em casamento, estavam sendo amantes mais de si do que de Deus, estavam sendo arrogantes, estavam passando a perna no outro, estavam ali sendo guiados nos teus prazeres da carne, na idolatria, na imoralidade.
E mesmo, da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, é assim que eu vou vir. Todos estarão totalmente dispersos do Senhor, levando as suas vidas tranquilamente, achando que tudo está certo. Eu tenho dinheiro na conta, eu sou abastado, não preciso de nada. É assim que a igreja de Laodiceia pensava. E o Senhor falou assim para ela: você não sabe que é pobre, cega, miserável e nu, porque eu venho como ladrão e você vai ficar. Eu venho como um ladrão, secretamente, num abrir e piscar de olhos, você estará tranquilamente na sua vida, achando que a sua vida está maravilhosa, e você vai ficar. E é isso que vai acontecer. Esta palavra não é para te trazer medo, mas esta palavra é para que você acorde todos os dias, sabendo que neste momento o Senhor pode voltar. E se você sabe que o Senhor vai voltar agora, o que você faria? O que você faria se o Senhor fosse voltar daqui 1 minuto? Se você é sábio, no mínimo, você dobraria o joelho e pediria a misericórdia do Pai. No mínimo. Porque nós só estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Se o Senhor não fosse misericordioso conosco, todos nós estaríamos mortos ou nem tinha vindo à existência. Por quê? Porque o dilúvio teria tomado Noé e a família dele. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E o amor dele se renova todas as manhãs. E o amor dele, ele entra no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, que te adota como filho. E quando você passa a ser filho de Deus, a palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. Se você tem medo dessa palavra, é porque você não entendeu o amor de Cristo por você ainda. Esta palavra não é para te trazer medo. Esta palavra é para que você acorde todos os dias e pense: o Senhor vai voltar hoje e eu preciso salvar a vida de alguém. O Senhor vai voltar hoje e eu preciso pregar o Evangelho para alguém. O Senhor vai voltar hoje e eu preciso servir na igreja Mosaico. Eu preciso servir em algum lugar. Eu preciso que Deus me use. Porque se o Senhor voltar hoje, vai ter pessoas na sua família, amigos, parentes, que estão do seu lado e você nunca falou do amor de Deus para eles. Essa palavra é para te preparar para este momento. A volta do Senhor Jesus é iminente. E quando eu trago essa palavra para nós, e é uma palavra muito forte, o Senhor, Ele quer nos trazer uma esperança e uma preparação. E quando nós olhamos a Bíblia e estudamos o tema do arrebatamento, nós vamos ver que homens na Bíblia foram arrebatados. E quando nós olhamos para a vida desses homens, nós aprendemos características maravilhosas, para que nós possamos seguir, porque eles são os nossos espelhos, os heróis da fé. Nós temos que sim, glorificar somente ao Senhor Jesus, mas estes homens nos ensinam o como devemos nos comportar, para que não haja dúvida, para que o seu coração esteja sempre com o pensamento que está escrito lá em Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. E a igreja diz o quê? Vem. Maranata, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor venha hoje. Então eu quero trazer o exemplo de 3 homens. O primeiro homem é Enoque. Não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos a palavra que está em Gênesis capítulo 5, verso 21. Enoque, um homem que foi pouco falado na Bíblia, mas que tem muito para nos ensinar. Gênesis 5, 21, a palavra de Deus diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus quantos anos? 300 anos andando com Deus. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo
365 anos. De 365 anos que Enoque viveu, quantos que ele andou com Deus? É muito, não é, irmãos? Praticamente a vida toda. 300 anos andando com Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então olha o que Enoque nos ensina. Enoque, ele nasceu em um tempo onde a terra estava totalmente corrompida. Quando você olha para essa geração, você enxerga a terra totalmente corrompida? Você enxerga que o pecado e a maldade aumentou a ponto de você ligar a televisão 8 horas da manhã e vai dormir meia-noite, você vai ver lá maridos matando mulheres, irmãos matando irmãs, namorados matando namoradas, homens indo preso, acidentes de trânsito, ninguém tem mais paciência, pessoas sendo presas porque estavam embriagadas no trânsito, assassinos. É só isso que passa na televisão. Nós estamos na geração de Enoque, uma geração que está totalmente longe de Deus. E Deus, quando Ele revela a sua indignação em Gênesis 6, a ponto de querer mandar um dilúvio para exterminar toda a geração de homens, todos os animais, acabar com tudo que Ele criou, nasce um homem chamado Enoque. E este homem, ele foi íntegro. E este homem, ele deu bom testemunho. E este homem, ele agradou a Deus no seu estilo de vida. E este homem andou com Deus a sua vida toda. O autor de Hebreus, ele escreve o seguinte no capítulo 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque andou com Deus, agradou a Deus. E muitas vezes, nós não temos a certeza do arrebatamento no nosso coração, porque nós não estamos andando com Deus. Andar com Deus não é no momento de dificuldade, você vir aqui e ajoelhar. Isso é maravilhoso. O Senhor quer mesmo que nos dias de dificuldade você venha. Mas e nos momentos bons? Nesses dias você não anda com Deus? E no seu dia a dia? No trabalho, na família, nos parentes? Qual que é o testemunho que essas pessoas dão a respeito da sua vida? Se eu encontrar um amigo que anda com você hoje, ele vai dar um testemunho de que você é servo do Senhor e que você reflete a Cristo? Ou ele vai falar que você é diferente na igreja do que você é lá com ele? Enoque dava bom testemunho. Ele era a mesma pessoa em todos os lugares. Porque andar com Deus não é andar somente nos dias de dificuldade. Andar com Deus é quando você acorda, você está com Deus. Quando você dorme, você está com Deus. Andar com Deus é quando você não sabe para que lado você vai, você pede para o Senhor. Você não sabe se aquela porta de emprego é uma porta boa, você pede para o Senhor. Você não sabe que resposta você vai dar para alguém, você ora para o Senhor. E Ele estará contigo todos os dias, porque não foi uma escolha sua. Não foi vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Eu que escolhi habitar em vocês. Deus escolhe habitar em nós e nós escolhemos andar longe dele. Deus escolhe descer do céu, morrer por mim e por você, e eu decido agora que eu não quero isso para a minha vida. Eu decido agora que eu só quero Deus quando as coisas estão ruins. Andar com Deus é estar com Ele todos os dias, na provação ou na alegria, no choro ou na tristeza. Andar com Deus é estar com Ele de mão dadas até que Ele venha. Aquelas virgens
só foram arrebatadas porque o Espírito Santo nunca se apagou delas. Elas andavam com Deus. Então, se você quer ter a certeza do arrebatamento, e eu não estou falando de salvação, quem sou eu para falar quem vai ou não vai ser salvo? Mas a Bíblia nos deixa claro que nem todos entrarão para o casamento. Senão a Bíblia falaria assim: mesmo as virgens que são imprudentes, elas entraram para as bodas. Não entraram. Quer ter a certeza do arrebatamento? Se arrependa e ande com Deus. Ande com Deus. Sirva ao Senhor. Quem serve ao Senhor e espera o Senhor Jesus voltar do céu, não tem dúvida. Eu não tenho dúvidas, irmão, do meu arrebatamento. Porque a minha vida é servir a Deus. Como que eu teria dúvida? Se eu sirvo a Deus todos os dias, por que ter dúvida? Esse Deus é maravilhoso. Ele vai me levar. Amém? Então Enoque andou com Deus, agradou a Deus e dava bom testemunho. E nós que somos pais, nós sabemos muito bem o que um filho tem que fazer para nos agradar. O filho não tem que ficar passando a mão na minha cabeça para me agradar. O filho tem que obedecer o que eu mando. Porque eu sei o que é bom para o meu filho. Então todas as vezes que Deus, sendo pai, te dá uma ordenança e você não cumpre aquilo que Ele te pede, você está desagradando a Deus. Porque é assim que o seu filho te desagrada. Você fala para ele: não faz isso, ele faz, não faz isso, ele faz, não faz aquilo, ele faz. Uma hora ele está te desagradando. Então Enoque agradava a Deus, porque Enoque estava sempre nos caminhos de Deus. Amém? O segundo personagem que a Bíblia fala sobre o arrebatamento é o profeta Elias. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. A palavra de Deus diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Então Elias é um homem do Velho Testamento que não experimentou a morte. E quando nós olhamos para a vida de Elias, Elias foi um grande profeta. Uma das características mais marcantes em Elias é a sua fé. A fé de Elias fez com que 2 vezes descesse fogo do céu. A fé de Elias fez com que durante 3 anos e meio não chovesse em Israel. Elias era um homem que andava pela fé. E Paulo ele vai falar em Romanos que o justo vive pela fé. Se nós deixarmos a fé que está dentro de nós se apagar, como que nós seremos arrebatados? Então Elias, ele é um exemplo da igreja de Cristo. E por que eu trago isso? Porque Elias, assim como nós, ele foi um homem muito falho. Um homem que orou para que descesse fogo dos céus e os servos de Baal vissem a bola de fogo consumindo um altar. Elias, que orou e 3 anos e meio não choveu em Israel, fora outros muitos milagres que foram feitos através da vida de Elias. Um dia, uma mulher, influenciada pelo maligno, diz para Elias que iria matá-lo. Elias fica com medo e entra dentro de uma caverna. Muitas vezes nós estamos cheios de fé, sendo guiados por Deus pela fé, mas vem uma provação na nossa vida, uma palavra contrária, e isso entra dentro do seu coração e gera medo, porque nós não somos perfeitos. Mas quando nós somos sensíveis à voz do Senhor, mesmo que nós estejamos dentro de uma caverna, o Senhor vai vir falar conosco. Quando nós somos servos do Senhor e obedecemos ao Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor vai mandar alguém lá para te sustentar. Assim como Ele levantou um corvo para sustentar Elias, Ele vai colocar alguém para falar uma palavra para você.
Porque Deus sabe da nossa fraqueza. Deus sabe que nós ainda não somos perfeitos e não temos um corpo glorificado. Mas Elias, em tudo, era obediente ao Senhor. A ponto que dentro daquela caverna, quando Deus pega e fala, Elias, sai. Não foi para isso que eu te gerei. Elias sai e caminha. Deus está te chamando, sai hoje do lugar que você está estagnado. Às vezes você está dentro de uma caverna e não consegue ouvir a voz do Senhor. E Ele está falando, marche. Ande, continue caminhando. O arrebatamento está chegando, você vai ficar aí até quando? Então Elias, ele representa para nós a igreja. Ele nos ensina que mesmo sendo imperfeitos, o Senhor continua falando conosco. Mesmo tendo medos, insegurança, é o Senhor que nos guia. Se você tem medo de servir ao Senhor por qualquer que seja o motivo, entenda uma coisa, se Deus te levantou, Ele vai te capacitar. Se foi Ele que te chamou, é Ele que vai te ensinar. Não tenha medo. Levante como Elias e saia. E Elias termina o seu ministério sendo arrebatado. Ele é um tipo de igreja. Serviu a Deus até o último momento da sua vida. E sabe por que eu falo que Elias serviu a Deus até o último momento da sua vida? Porque quando ele estava no último momento da sua vida, ele ainda estava ensinando alguém. Ele estava pregando para Eliseu. Elias estava indo para o arrebatamento e estava instruindo aquele que seria o seu sucessor. Isso é gerar discípulos. Nós não estamos aqui para prender ninguém. Nós estamos aqui para te levar para Cristo. Nós estamos aqui para que amanhã você esteja pregando aqui e eu esteja pregando em outro lugar. Nós estamos aqui para que você esteja dando aula na criança e uma mãe esteja fazendo outra coisa amanhã. O reino de Deus não para. E nós precisamos estar a todo tempo gerando discípulos. Amém? E por último, eu quero falar sobre a vida de Noé. Noé, assim como Enoque, ele foi um homem que nasceu num dos tempos mais difíceis. E eu vejo a vida de Noé, assim como a vida de Moisés, os homens que receberam as missões mais difíceis da Bíblia. Irmão, imagine um tempo que nunca choveu na terra, você ali depois de 600 anos, porque Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, 600 anos da vida de um homem nunca havia chovido, Deus chega e fala, construa um transatlântico aí no deserto. Que loucura é essa? Senhor, o que é isso? Para que eu vou fazer um barco desse tamanho, um transatlântico, uma arca desse tamanho, sendo que a terra nunca teve água? Moisés também, vai, mesmo sendo gago, não tendo palavras, tire 5 milhões de hebreus da terra do Egito. Fácil a missão? Você vai ser líder de 5 milhões de pessoas e vai andar com elas 40 anos no deserto. Se nós não conseguimos, muitas vezes, lidar com 40 pessoas como membro dentro de uma igreja, pensa 5 milhões de pessoas. Então, a vida de Noé não foi fácil. E por isso que ele é citado, que o arrebatamento vai acontecer como nos dias de Noé. Faça uma reflexão, como foi nos dias de Noé? As pessoas estavam totalmente imorais, não tinham mais valores, não obedeciam mais leis, não respeitavam mais o Senhor, desprezavam tudo o que era de Deus. E neste tempo Deus levanta um homem e diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro e Noé andava com Deus. Deus enxergou
em Noé toda a salvação da vida na terra, porque ele era um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. E quando nós olhamos para a vida deste homem, um homem que andava com Deus, a gente vê que em tudo ele era guiado pelo Senhor. O Senhor falava para ele: construa a arca exatamente assim. Ele obedecia. Você vai ter que fazer uma arca. Ele não questionou a Deus. Quando nós andamos com Deus, nós não questionamos a Deus. Quando nós estamos no Senhor, mesmo que seja uma missão difícil, a gente não questiona. Eu falo muito isso dentro de casa para a Gabi, eu falo, tem coisas que são inquestionáveis. Não temos que questionar, temos só que fazer. Se Deus pediu para Noé construir uma arca e ele não questionou, quem somos nós no tempo da graça de questionar o Senhor de alguma coisa? E Noé, ele foi um homem, falado lá em 1 Pedro, que ele pregou a justiça do Senhor por 120 anos. Ele era um tipo de igreja como nós, que estamos pregando o Evangelho para uma geração corrompida. A gente sai daqui e fala assim: irmão, Jesus vai voltar, entregue a vida para Deus. Nós somos como Noé, que pregou a justiça do Senhor, e nós estamos andando com o Senhor. E quantos deram ouvido para Noé? Ninguém, somente a sua família. Mas Noé questionou se alguém não estava dando ouvidos? Noé reclamou para o Senhor que ele pregou durante 120 anos e que as pessoas não receberam a palavra? Quem somos nós de questionar alguém quando ele não recebe? Não é meu papel. Meu papel, assim como Noé, é pregar o Evangelho. Se hoje você sair daqui e você achar que essa palavra não é para você, amém. Amanhã eu estou aqui pregando novamente. Porque nós temos que ser como Noé, fazer a missão sem questionar. E Noé era um homem justo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Justo. Sabe o que a Bíblia fala que é justo para Deus? Não precisam abrir. Romanos 2:3. Eu vou ler pausadamente para os irmãos. Porque não são os que ouvem a lei do Senhor que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Eu vou ler novamente. Não são os que ouvem a lei do Senhor que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei do Senhor, estes são declarados justos. Se você está vindo aqui na igreja, ouvindo as leis do Senhor, e não está praticando, você não é justo. Declarados justos para Deus é aqueles que praticam os mandamentos do Senhor. Justo para Deus é aquele que não só ouve, mas coloca em prática, obedece. Não adianta nada a vida toda eu vir na igreja, ouço os mandamentos do Senhor, e amanhã eu estou fazendo tudo errado lá fora. Você não está sendo declarado justo. Então Deus, ele nos ensina que não são os que ouvem, mas sim os que obedecem à lei do Senhor. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor nos pede para fazer e fazer. Senão nós somos desobedientes. Eu preguei sobre a obediência semana passada. Aqueles que recebem os mandamentos do Senhor e não seguem, são filhos desobedientes. E a desobediência te gera consequências drásticas. Amém? Então, o justo é aquele que obedece, não é aquele que só ouve. Então, Noé, ele era um homem justo e ele era um homem íntegro, além de andar com Deus. E eu quero ir aqui para o final falar sobre integridade. E a gente está caminhando para o fim. Quando nós falamos de integridade, a palavra íntegro
tem o seguinte significado: aquele que não se corrompe facilmente. Íntegro é aquele que não se corrompe facilmente. Muitos serão os convites na sua vida. Muitos serão os momentos que você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fala sim e se corrompe, ou você fala não e se mantém íntegro. Assim foi com Daniel. Daniel recebeu do rei Nabucodonosor todas as melhores iguarias, os melhores vinhos, os melhores estudos do seu próprio inimigo, que era a Babilônia. E quando tudo isso veio até Daniel, Daniel disse: não, eu não quero me corromper com as iguarias do rei. Quando você fala não para o mundo e não para as coisas que chegam até você, você se torna um homem íntegro. Eu quero dar uma rápida história baseada em fatos reais de um homem cristão que tinha 2 filhos e morava no interior de Minas. Essa é uma história real. Este homem, ele tinha uma família, ele estava passando por muita dificuldade financeira. Até que Deus abriu uma porta de emprego para esse homem, ele entrou numa grande metalúrgica e ele estava vivendo ali os melhores momentos agora da sua vida profissional. Ele era um bom exemplo na igreja, no trabalho. Tudo o que ele fazia no trabalho, as pessoas falavam: uau, como é um homem justo, como é um homem íntegro, como ele faz o melhor. E um dia, os 2 sócios dessa empresa levam esse homem para uma sala e falam assim para ele: fulano, eu tenho algo para te falar. Amanhã vai chegar um carregamento de 3 caminhões com materiais da metalúrgica. E você precisa tomar uma decisão hoje. Eu quero que você dê a baixa somente em 2 recebimentos. No 3º recebimento, eu quero que você não dê a baixa, porque nós vamos transportar essa carga para outro caminhão e nós vamos vender essa carga. E vai dar R$1 milhão. Nós vamos dividir 400 mil para mim, 400 mil para o meu sócio, 200 mil para você e mais uma promoção a partir de amanhã. Você vai se tornar o gerente da metalúrgica. Não precisa responder hoje, pode ir para casa. Esse homem chega na sua casa com aquilo no coração, momentos difíceis ele tinha passado, mas ele chega lá e fala para a esposa dele o seguinte: amor, ore por nós. Por que, amor? Porque a partir de amanhã eu preciso de uma nova porta de emprego. A partir de amanhã eu estou dando baixa na minha carteira, porque eu recebi um convite e eu não negocio os valores cristãos. E eles começaram a orar, e no outro dia ele foi até a sala dos 2 sócios. Chegou na sala com a carteira de trabalho e falou: pode assinar. Eu não negocio os meus valores. A partir de hoje, só assinar minha demissão, que eu já tomei a decisão desde ontem. Quando vocês vieram falar comigo, no meu coração, eu já tinha dito não. E os homens, eles ficam espantados e começam a olhar um para o outro. E eles chamam mais 9 homens dessa metalúrgica. E todos esses homens vieram. E ele falou para este homem cristão: está vendo esses 9 homens na minha sala? Eles aceitaram o convite. E é eles que estão sendo desligados agora. Porque você estava sendo provado. E você é o único que não se deixou corromper com essa mentira. Deus, Ele vai te colocar à prova muitas vezes, para enxergar dentro do seu coração se você é um homem íntegro ou não. E se você manter a sua integridade, você vai ser arrebatado. Mas se você não manter, você vai ficar. Porque o Senhor espera de nós
justiça e integridade, e que nós andemos com Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor.